Bem-vindos ao CD Mentalidade 5. Eu lembro que meu mentor dizia: o desafio é progredir apesar dos problemas. Focar em 80% progresso e 20% problemas. Ser orientado a soluções. Se tornar um verdadeiro baterista, que bate no tambor do problema, mas bate no tambor do progresso. Muitas pessoas focam tanto em seus problemas que esquecem que o prato do progresso é o único caminho para sair deles. Tem gente que fala: agora não posso fazer mais clientes porque estou com um problema. Este mês não posso participar dos treinamentos porque estou com um conflito com a minha esposa. Seria mais ou menos como chegar num hotel para pedir um quarto e o atendente nos dizer que neste momento o hotel está fechado porque o dono está com alguns problemas matrimoniais. Fechado por divórcio. Vocês acham que o dono do Banco Itaú fecharia as portas do seu negócio porque ele está com alguns problemas? Exatamente ali é onde podemos ver a mentalidade empresarial que precisamos desenvolver. O dono do negócio pode estar com muitos problemas, mas o banco, a loja, o restaurante ou a concessionária precisa abrir todos os dias e atender os seus clientes. Já nos negócios de multinível, a coisa não é tão fácil assim, porque como não se trata de uma loja, o negócio se faz a partir de casa ou com reuniões, então o emocional da pessoa conta um papel importante. Se a pessoa não se sente bem, essa energia, essa vibração, lembram das vibrações do CD número 1? Bom, essas vibrações vão fazer com que seu dia não seja tão produtivo assim. Mas nós não podemos permitir que isso aconteça, porque então vamos depender do nosso estado de ânimo, do nosso esposo, do nosso dia perfeito, para então poder sair e fazer mais clientes ou distribuidores. A chave é controlar esse estado emocional, focar na promessa. Quem foca em seus sonhos não vê problemas. Quem foca em seus problemas esquece dos seus sonhos. Então aprenda a bater no tambor da diversão e depois bater no tambor da produção. Bate no tambor das férias e depois bate no tambor do progresso. Você precisa estar atento quando você chegou ao seu destino. Precisamos controle dessa posição. Comemora um pouquinho e depois volta ao trabalho. Sabem qual é o dia mais perigoso? Um dia depois da sua última vitória. O melhor exemplo disso foi visto neste Mundial de Futebol Brasil 2014, onde a Espanha, a melhor equipe do mundo, campeã no último Mundial, recebeu 5 gols da Holanda e perdeu com quase todas as outras equipes para ser desqualificados e nem conseguir passar a oitavos de final. Eles eram a equipe número 1 do mundo. Quais lições podemos aprender disso? Será que os outros países treinaram mais? Ficaram mordidos por terem sido eliminados por Espanha no último Mundial? Não sei. Mas o fato é que seguramente a Espanha não esperava equipes tão bem preparadas e com tanta vontade de vencer. Então não importa o seu nível atual, sempre podemos melhorar. E o desafio verdadeiro não é chegar, e sim se manter, continuar progredindo, porque na vida não existe ponto morto. Ou estamos avançando ou estamos regredindo, ou estamos progredindo ou estamos indo para trás. Não existe ponto meio. Tudo está em movimento, para frente ou para trás. Mesmo quem está parado está ficando para trás em relação de quem está se movendo para frente. Me explico. Próximo ponto, se mantenha à procura de novos horizontes. Quem sabe quando você já conquistou as coisas materiais que no início faziam tanta falta, conquistou reconhecimento e o nível de sucesso que sempre sonhou, seja a hora de pensar em novos horizontes. Com metas em sua área emocional, metas para ser feliz, para ajudar os outros, para transcender, deixar o seu legado, fazer a diferença nas futuras gerações. Somente esse tipo de metas que se associam com crescimento espiritual vão criar uma dimensão de sucesso que poucos alcançam e que se relaciona com plenitude e verdadeira realização. Agora vamos ver os requisitos que vão te levar até o lugar que você escolheu, até sua meta. Número 1. Lugar certo. Meu mentor dizia que os pescadores se fazem nos rios, nas lagoas e nos mares. Os empreendedores de sucesso se formam nos treinamentos.
nos cursos e através de seminários intensivos para desenvolver as habilidades necessárias e para superar as limitações que todos temos. Se você quer se tornar número 1 da sua indústria ou da sua empresa, se certifique que você se encontra no lugar certo, que você está na mesma sala com os top líderes, que você está recebendo as informações que te fazem falta para você crescer, para você se desenvolver, para melhorar os seus resultados. Seguinte requisito é o tempo ou a época. Existem negócios que são realizados em diversas épocas do ano. A chave é você se preparar para esse momento, planejar as suas ações, usar estratégia de lançamentos de novos produtos ou promoções aos seus clientes, trabalhar com um calendário antecipado, cada movimento de seu nicho de clientes ou de sua indústria. É isso que fazem as grandes corporações. Preparam e programam tudo o que vai acontecer em 12 meses, às vezes em 24 meses, e em alguns casos com 3 anos de antecipação, tudo precisa estar no papel, na agenda, fazer os lançamentos das próximas férias ou prêmios, dos próximos produtos ou campanhas de promoção, e antecipam os resultados num tempo determinado. A mesma coisa você também pode fazer. Não importa se você ainda não tem um negócio grande ou uma empresa com centenas de produtos. Seguinte ponto são as pessoas. E este é um requisito indispensável, se juntar das pessoas certas, por causa da sua influência. Onde essas pessoas te levam? O que essas pessoas te fazem dizer? Qual a linguagem que elas usam? O que elas fazem você comer? O que elas fazem você pensar e decidir? E depois vem a pergunta: isso está certo? Se a resposta é isso não está certo, tem algumas alternativas. A primeira chama-se desassociação. Significa mudar de amigos, parar com relacionamentos tóxicos, se afastar de pessoas que não querem o seu bem, que te puxam para baixo o tempo todo, que são negativas, que sugam sua energia, que te produzem um desgaste contínuo, só de ficar perto delas. Precisa se afastar dessas pessoas, se desassociar, porque você entende que a sua influência é prejudicial. É sutil, eles vão tirando você do caminho, pouco a pouquinho, sem você perceber. Não vai para a reunião de treinamento hoje, só hoje. Não atenda ao seu negócio, só hoje. Não vai para a academia, só hoje. Só hoje vamos para a churrascaria, fique comigo. O problema é quando o hoje é todos os dias e você vai saindo do caminho sem perceber. Você vai ler outra vez esse livro? Não, outro treinamento no sábado. Vamos ver a partida de futebol. E eles vão tirando você do caminho. É assim ou não? Até pressionam você psicologicamente. Você não ama a sua família. Você é ruim. Você acha que na vida todo é dinheiro, certo? Ou essa comida não vai fazer nenhuma diferença. Esse litro de whisky não faz mal. E eles vão tirando você do caminho. Você não vê como seu compadre desfruta? Faz como ele, se divirta um pouco e vão te tirando do caminho. Então, ninguém te tira bruscamente do seu rumo. É de forma sutil, pouco a pouquinho. E quando você percebe, opa, você está com 10 quilos a mais, você está com 10 mil de dívida, ou está com problemas sérios em seu matrimônio. São pequenas ações que você faz influenciado pelas associações erradas. Número 2. Associação limitada. Associação com medida, certo? Pode ser isso? Sim, inclusive com a sua esposa ou namorada. Ela pode ser negativa e o tempo todo te diz: isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, para com isso, desiste, etc, etc. Também tem esse tipo de mulher, e alguns maridos são insuportavelmente pessimistas, mas você pode fazer o que fez a Hansinha, que não escuta as opiniões. Sabem a história da Hansinha? Ou da Pererequinha? Hansinha ficou como marca registrada, na verdade. Então eu preciso repetir essa história que foi contada nos primeiros áudios, mas que marcou muito por causa da sua lição e do que podemos aprender com ela. Então vamos contar. Iam 6 sapinhos no bosque e de repente enxergaram um balde. E eles decidiram pular por cima. E quando pularam, 3 caíram dentro do balde e 3 ficaram pendurados na beira. Só que no balde não tinha água.
tinha leite, e como o sapo não pôde pular no leite, porque escorrega, então aqueles que ficaram na beira começaram a falar para aqueles que ficaram nadando embaixo. Ah, agora vocês vão morrer. Nem tentem sair daí. Não tem forma de vocês conseguirem. Não tem jeito. Vocês vão morrer. Então parem de nadar e morram de uma vez. Não tem saída. Desistam já. E um deles parou de nadar e afundou. Então aqueles que estavam em cima na beira pegaram mais força e falaram: vocês viram? O que nós dissemos é verdade. Um sapinho já afundou. O que vocês estão esperando? Desistam de uma vez. Não tem jeito. Não tem como escapar desse balde. Vocês vão morrer. E de repente, o outro sapinho afundou também. Então os de cima ficaram malucos. Você tá vendo? Não tem solução. Para que você perde tempo nadando? Para com isso, não faz mais reuniões, não venda mais produtos, não fale com mais ninguém, esse negócio não dá certo, você é louco, seus sonhos nunca vão se cumprir. Você quer abrir esse restaurante? Ou escrever esse livro? Você não vai dar certo. Ninguém na família teve sucesso, e você não vai ser a exceção. Você não sabe falar, nunca vai ser um palestrante, ninguém consegue ganhar muito dinheiro, e isso é impossível, você não tem estúdio. Não vai conseguir. E ficavam gritando, e ficaram gritando tudo que de repente você e eu já escutamos de muitas pessoas em nossa caminhada rumo aos nossos sonhos. Mas o sapinho continuou, até que o leite coalhou e virou metade água, e então ele pegou impulso e pulou para fora. Agora, por que ele conseguiu? Por persistência, constância, determinação, amor à vida? Não. O sapinho era surdo. Ele nunca escutou o que os outros falavam. Então, às vezes, você tem que ser surdo. Às vezes, ao fracasso, você tem que dar ouvidos surdos. Certo? De repente, como ele não escutava, de repente ele pensou que os sapinhos lá em cima, na beira, estavam motivando ele, que estavam gritando: vai, você consegue, vai dar tudo certo, só falta mais um pouco, você pode, vai em frente. E por isso ele continuou até que deu certo. Então, número 3 chama-se associação desejada. Associação desejada? Você encontra pessoas valiosas, pessoas que têm conquistado mais do que você, pessoas que têm sucesso, que têm mais conquistas na área que você está procurando progredir. O que você deve fazer agora? Tentar passar o maior tempo possível com essas pessoas, para observar de perto o que eles fazem, para observar de perto que decisões eles tomam, observar de perto o que eles leem, ver o que eles fazem e copiar o máximo que puder. Quais são os hábitos que essa pessoa tem? Se ela lê, então eu vou ler também. Se faz atividade física, é um hábito que eu devo copiar. Se cuida do dinheiro e trabalha com compromisso, esses hábitos eu também preciso adquirir. Por isso, Jim Rohn dizia que a gente devia escolher o nosso grupo de referência, as pessoas que vão nos dar a média do desempenho esperado. Mas o que é isso? Se você for subir uma montanha em grupo, a velocidade máxima que esse grupo vai conseguir subir vai ser a velocidade do mais devagar do grupo. Então, em grupos onde as exigências são altas, não entra qualquer um, porque atrapalha o grupo inteiro. Mas é justamente isso que nós precisamos procurar. Grupos onde as exigências sejam altas. Exigências na alimentação, no seu peso, no seu vocabulário, nas suas ideias ou comportamentos. E não devemos ter medo das exigências, porque elas nos fazem crescer, nos fazem mudar, nos fazem desenvolver as nossas habilidades e o nosso máximo potencial. Qualquer um poderia ser parte de uma gangue, porque ali não tem exigências. Mas se você quiser participar de um grupo que só se comunica em inglês, por exemplo, para você poder fazer parte desse grupo, você vai precisar aprender inglês. E isso beneficia quem? Você mesmo. Você vai ser o maior beneficiado. E se você se juntar com um grupo onde é proibido fumar, então você vai deixar o vício do cigarro. E isso vai alongar sua vida. E você vai estar mais saudável. E se quiser fazer parte de um grupo de corrida, você vai ter que treinar e se tornar atleta como eles.
Então, esses grupos onde as exigências são altas vão fazer você se tornar uma pessoa melhor para você poder fazer parte dessa turma. Não é isso incrível? Próximo capítulo é sua identidade e comportamento. Já falamos no CD número 3 que de acordo à visão que você tem de si mesmo, isso representa a sua autoestima. E de acordo a isso, você gera seu comportamento. Então, elevando sua visão de si mesmo, pode também melhorar o seu comportamento. A chave é que você se identifique com um estilo de vida que você merece viver, com férias e atividades que lhe produzam verdadeira realização, com um resultado concreto, que você se comporte de forma condizente à pessoa especial que você vai se tornar, ao líder que você vai ser, ao empresário que você está se tornando, e isso é requisito fundamental no caminho ao seu sucesso. Nossos resultados estão limitados pelas nossas crenças e visão de nós mesmos. Por isso, quando a gente fala com nossos filhos, podemos pedir sim que endireitem os ombros e levantem o queixo, por causa da nossa visão do seu futuro, porque sabemos que para eles nada é impossível, que nossos filhos poderiam ser o próximo presidente da República, ou um prêmio Nobel, ou quem vai descobrir a cura do câncer, sei lá. Nós temos essa visão grandiosa do seu futuro, e por isso damos a eles esse voto de confiança. Assim como eu vejo meu filho, eu trato ele, mas eu entrego a minha confiança que vai se tornar autoestima elevada nele. Da mesma maneira, eu preciso renovar a minha visão de mim mesmo, enxergar um eu mais elevado, um eu melhor, capaz de conquistar melhores resultados e de me posicionar melhor em minha indústria, capaz de conquistar o sucesso. E uma vez que eu consigo me ver assim, eu automaticamente melhoro meu comportamento por simples identificação com essa pessoa que consegui ver no futuro, que sou eu mesmo melhorado. Entendem isso? Seguinte ponto tem a ver com as suas habilidades, sua inteligência, capacidade, talento, dons. Todos temos certas capacidades e habilidades. A chave é você estar ciente e disposto a usar e multiplicar essas habilidades, praticar e repetir com o propósito de melhorar essas capacidades, esse talento que só você tem para fazer certas coisas melhor do que ninguém. Precisa descobrir isso, estudar e aprender tudo o que for preciso para explorar todo o seu potencial. Justamente pensando neste ponto, eu criei um curso de vídeo espetacular que resume meus últimos 20 anos de aprendizado em 12 módulos, capazes de mudar a vida de qualquer pessoa. Nesse curso eu coloquei todos os conhecimentos que aprendi em mais de 1000 livros que eu li, centos de áudios que escutei, centos de vídeos de treinamento que assisti e alguns milhares de seminários locais e internacionais que tomei. Tudo isso está disponível no curso mais exclusivo e transformador, chamado Mestrado do Sucesso. Se você quiser dar uma olhada nos módulos desse treinamento em vídeo, pode acessar www.mestradodosucesso.com.br. Foi esse exato conteúdo que me permitiu fazer o meu primeiro milhão e tenho certeza de que pode fazer o mesmo por você. Então, esses seriam alguns dos requisitos para você tirar o máximo proveito de uma oportunidade. Mesmo que no seu emprego ou trabalho atual pareça que você não tem chance de crescer, acredite, se você estudar e aplicar estes princípios, mais cedo ou mais tarde você vai ser colocado numa posição de responsabilidade. E as pessoas em sua volta vão perceber sua capacidade, sua disposição, sua mentalidade, sua atitude e finalmente o seu dia vai chegar. Você vai estar encaminhado rumo à vida que sempre quis. A chave está em você adquirir as características de um líder, de uma pessoa de sucesso, em você se tornar pontual, estudioso, carismático, disciplinado, aberto, sorridente, companheiro, visionário. Precisa adquirir os conhecimentos, buscar informação que vai fazer você mudar de nível, de posição, de cargo, de renda e, finalmente, de vida. O importante vai ser o seu sistema de avaliação, sua balança mental, seu ponto de vista, o que você acredita como possível, como fácil ou como difícil. Outro requisito importante é ter um maestro, um guia, um instrutor, um coach, enfim, um mentor que te ajude a encontrar as suas limitações e superá-las.
Eu costumo dizer que um amigo é aquele que sabe tudo sobre você e mesmo assim te aceita. Já um coach ou mentor puxa você para dar o seu melhor e não aceita essas limitações que todos temos como desculpas para seu insucesso. Não tem diferença entre o cego que não pode ver o caminho e aquele que, enxergando, não quer seguir o guia. Os dois vão se perder. Próximo ponto são os livros. Quantos livros sobre a sua indústria você já leu nos últimos 90 dias? Sabiam que a média de leitura do brasileiro é de um livro por ano? E nos livros se encontra todo o conhecimento para aprender quase qualquer coisa. Lembram dos CDs anteriores onde eu falei que o sucesso se estuda? Que a riqueza devia ser estudada e que a felicidade não era uma casualidade e sim uma matéria de constante pesquisa? Bom, existem vários livros que eu recomendo para quem inicia seu caminho rumo ao sucesso. Um dos primeiros que li foi Pense que Enriqueça, do Napoleão Hill. Imagine um jornalista que foi convidado à casa do homem mais rico do mundo, no início do século passado, e recebeu a proposta mais estranha, de fazer centenas de entrevistas sobre os segredos do sucesso dos homens mais influentes, poderosos e ricos daquela época. E com esse material fazer um livro. Iria ser uma tarefa que iria durar 20 anos, mas tinha um detalhe: o Andrew Carnegie não iria pagar nenhum centavo para o Napoleão Hill fazer isso. Já pensou? O cara está na casa do homem mais rico do mundo e ele manda fazer um trabalho que tomaria 20 anos e falou que não iria pagar nada. Mas nesse livro foram colocadas as ideias desses homens que conquistaram o sucesso. E você poderia ler esse livro que tomou 20 anos em ser feito em apenas 20 dias. Não seria isso incrível? Você adquirir os conhecimentos práticos que levaram centenas de pessoas a conquistar aquilo que você está colocando como meta a atingir? Aprender sobre a persistência, como Thomas Alva Edison, que tentou fazer a lâmpada funcionar, e ainda bem que ele não desistiu depois de milhares de erros. Inclusive, quando foi entrevistado por um jornalista que perguntou o que sentia ao fracassar milhares de vezes, ele respondeu que não fracassou. Ele simplesmente teve sucesso encontrando vários milhares de jeitos que não funcionam. Ou você poderia aprender também com a decisão firme do Ford, que não aceitava a palavra impossível. E depois de que todos os seus engenheiros lhe diziam que o tipo de motor que ele concebeu em sua mente simplesmente não era possível de realizar, ele continuou falando para eles: vocês continuem tentando até conseguir, que esse motor existe e nós que vamos fabricar. E depois de meses e meses de trabalho, finalmente o motor para seu carro foi construído e isso mudou a história do mundo. Depois eu li O Homem Mais Rico da Babilônia, esse livro incrível que mostra o que fazer com cada moeda que chega em seu bolso. Imagina um pastor de cabras que se tornou o homem mais rico da Babilônia. Ele era tão rico que muitos falavam que tinha mais dinheiro que o rei. Mas seus inícios foram como os de seus amigos, que ao longo dos anos se perguntavam por que a sorte favoreceu seu amigo Arcade e não eles. Em uma das conversas que ele teve com seus amigos, ficou claro que não existe a sorte, pois você consideraria a sorte que um homem que estuda a sua profissão, trabalha com afinco e aprende como fazer bons negócios conquiste o sucesso? O rei um dia chamou Arcade e perguntou a ele como é que um pastor de cabras conseguiu chegar nesse ponto de riqueza, e se esses conhecimentos podem ser ensinados. Arcade falou que sim, que se o rei quisesse, poderia mandar chamar a 100 alunos, e que ele poderia ensinar os segredos do ouro, para que eles possam se tornar os professores de todos os habitantes da cidade. Pois a riqueza de uma cidade é proporcional ao conhecimento e riqueza de cada habitante dessa cidade. E quando foram reunidos os 100 alunos, o Arcade começou a passar o seu conhecimento e a sua experiência para conquistar enormes riquezas. Não seria incrível que você pudesse ler esse livro também? Aprender que uma parte de tudo que você ganha é sua e você a deve guardar? Muitas pessoas pensam que todo o seu salário é seu, mas esquecem que com ele pagam quem limpa sua casa, quem conserta sua roupa, quem prepara sua comida, quem lhe dá serviços. E no fim, todo o dinheiro foi para as mãos dessas pessoas e ele ficou sem nada. Por isso, o primeiro a ser pago deve ser você, já que trabalhou duro para conseguir esse dinheiro.
Plante sua árvore de riqueza com apenas uma semente e vai ver o seu dinheiro multiplicado de uma maneira que você nem consegue imaginar. Criar esse hábito de poupar pode fazer a diferença total em sua vida. Depois eu li Vejo Você no Topo, do Zig Ziglar, onde eu aprendi que você pode ter todo o sucesso que sempre sonhou se ajudar um número suficiente de pessoas a conquistarem seus próprios objetivos. Nesse livro fala também sobre a história de uma rã que ia ser cozida na água quente. Só que por ela ter sangue frio, você não consegue colocar ela na água quente, pois ela vai pular na mesma hora, ela queima. Então a maneira certa de cozer uma rã é colocar na água morna para fria, mas num fogo bem baixinho. Daí ela vai ficar bem à vontade. Vai nadar, vai descansar, vai curtir e de repente, conforme a água vai esquentando, ela vai ficar com sono e de repente ela vai dormir e acabar cozinhando. Esta história me marcou muito, pois do mesmo jeito tem pessoas que vivem num ambiente negativo e não percebem o efeito disso em suas vidas. Vivem se alimentando de forma errada por anos e não percebem seu colesterol aumentando até quando é tarde demais. Tem pessoas que vivem num emprego de salário baixo, saem cedo e voltam tarde, assistem televisão todos os dias e não percebem que os anos vão passando até eles ficarem cozidos financeiramente, depois dos 65 anos de idade. Não é incrível todas essas informações na cabeça de um menino de 18 anos? Alguns anos depois, eu li Pai Rico, Pai Pobre, onde aprendi os conselhos que os pais ricos dão aos seus filhos. Como eles pensam, qual é o seu modelo mental, qual a atividade geradora de renda, como investem seu dinheiro. Nesse livro diz que a classe baixa só tem gastos, vivem para trabalhar e seu trabalho só serve para pagar contas, nunca tem suficiente. E desenvolvem uma visão bastante negativa em relação ao dinheiro e à prosperidade financeira. A classe média tem um pouco mais de dinheiro, mas ela cai no mundo das dívidas, do cartão de crédito, do cheque especial. Eles têm carro, mas ele está financiado. Eles têm casa ou apartamento, mas vão pagar por ele nos próximos 20 ou 30 anos. Nos Estados Unidos tem crédito hipotecário há 50 anos. Isso significa que, em muitos dos casos, essas propriedades nunca se pagam. Se renovam os empréstimos em momentos de crise familiar e esse imóvel acaba sendo deixado como uma dívida em herança para os filhos. Eles compram passivos pensando que são ativos. Nesse livro, eu ouvi pela primeira vez em minha vida que ativos colocam dinheiro em seu bolso, enquanto os passivos tiram dinheiro do seu bolso. Todo mundo pensa que uma casa ou um apartamento de praia são ativos, mas por causa dos custos de manutenção, impostos e condomínios e demais despesas do dia a dia, na verdade eles se tornam tremendos passivos, que tiram dinheiro do seu bolso todo mês. Assim também, eles têm férias, mas que são pagas com cartão de crédito em parcelas a 12 ou 24 meses. Então a classe média tem mais coisas, tem mais conforto, mas eles são escravos das dívidas, das marcas, do status. E tem também a classe alta, que são ricos, eles pagam tudo à vista. Eles compram ativos que geram renda todos os meses. São sábios na hora de comprar, costumam ter um sentido de gratificação postergada. Isso significa que controlam seus desejos ou prazeres imediatos e temporários em troca de satisfações e recompensas de longo prazo. Aprendem a poupar e fazer bons investimentos, e esses conhecimentos são passados de pai para filho. Por isso, o pai pobre no livro dizia para seu filho: estude muito, tire boas qualificações para poder ser empregado em uma grande empresa. Já o pai rico falava para seu filho: estude muito, tire boas qualificações para que possa ser dono de uma grande empresa. Existe uma grande diferença no modelo mental e isso pode fazer com que você fracasse ou tenha sucesso na vida. Não seria incrível que nós tivéssemos faculdades que ensinassem aos nossos filhos ou seus alunos com esse tipo de conhecimento? Com informações de pessoas que na prática conquistaram grandes resultados e se tornaram verdadeiros modelos de sucesso? Eu lembrei de um provérbio chinês que diz: se você quiser colher prosperidade por um ano, plante trigo. Se quiser colher prosperidade por uma década,
plante árvores. Se você quiser colher prosperidade por um século, plante sementes em pessoas. Invista nas pessoas. Vamos formar as futuras gerações. Não é isso incrível? Então precisamos ler os livros, porque ali se encontra o conhecimento que está fazendo falta para você poder mudar os seus resultados. Outra pergunta poderia ser: quantos áudios de treinamento você já escutou nos últimos 30 dias? No caso dos áudios, você pode escutar eles enquanto dirige seu carro, enquanto malha na academia, enquanto você está em casa fazendo alguma atividade diferente, mas tem o poder de te transformar por causa da sua repetição. Um livro é fantástico, mas a chave seria ler esse mesmo livro mais de 10 vezes e tirar anotações particulares de cada livro que você leia, para esse conhecimento poder se fixar em sua mente e influenciar o seu comportamento. Mas nem todo mundo consegue estudar com essa intensidade um único livro. Já os áudios são mais fáceis de se escutar muitas vezes, e essa repetição vai produzir o mesmo efeito: programar a sua mente para o sucesso, tirar as suas limitações, te motivar a cada dia a ser melhor, te inspirar com as histórias e os conteúdos e te animar quando você estiver passando por uma fase difícil. Mas o segredo é que você os escute todos os dias, todos os dias, todos os dias, e os resultados em sua vida vão ser maravilhosos. Por isso eu me sinto extremamente feliz de ser essa voz que entra em seu carro, que está com você enquanto você malha, que acompanha você em suas lutas, em seus desafios, que te anima depois de um dia difícil. Obrigado por me permitir transmitir esta mensagem e, através dos seus resultados e do seu depoimento pessoal, conseguir chegar a mais e mais pessoas que precisam escutar estas ideias transformadoras. Então, próximo requisito: cumpra com as suas disciplinas diárias. Se você as cumpre, se aproxima do sucesso. Se deixa de cumpri-las, vai rumo ao fracasso. Mas por que você deixaria de fazer uma coisa que você sabe que te convém, que te beneficia, que te ajuda a avançar? Bom, isso é chamado de sutileza do fracasso. Nós falamos sobre isso. As pessoas acham que não importa. Hoje ele fumou 5 cigarros, mas ele diz o quê? Isso não importa. Hoje ele não leu nenhum livro e já ficou anos sem ler um livro de sucesso. Mas ele diz, isso não importa. Ele não escuta CDs como estes, que motivem e treinem sua mente todos os dias. Mas ele acha que isso não importa. Ele não cuida do seu colesterol, porque ele acha que isso não é importante. Ele não cuida do seu peso. Ele diz, não, isso não importa. Ele não fez atividade física hoje, mas ele acha que isso não é importante. E assim, ele leva a sua vida desse jeito. Ele tem uma casa destruída, mas ele diz o quê? Eu acho que isso não importa. Ele tem um trabalho de ganhos baixos, mas ele diz o quê? Bom, isso não é importante. O mais importante são as satisfações, que é um trabalho honesto. Agora, quanto eu vou ganhar, isso não é importante. Já ouviram isso? Muito bom que seu trabalho seja honesto e você faça seu melhor, mas você precisa ser bem remunerado e dar à sua família uma vida digna. Mas em sua mente você pode estar acumulando justificações para minimizar a dor de não ter cumprido com as suas disciplinas. Então essa sutileza do fracasso significa você cometer erros graves, mas você continua fazendo uma e outra vez, porque nada drástico acontece em sua vida. A sutileza do fracasso, amigos, você não sente. Hoje você comeu gordura demais e você não a sente. Hoje você não leu, mas você não se sente mais ignorante por causa disso. Só que hoje você é um pouquinho mais ignorante, sim, do que você era ontem. Mas você não sente isso. Não tem como medir isso. E pouco a pouco, e você começa a acumular e acumular e acumular. Não é verdade isso? Imagina que você não lesse seu livro hoje e quando chega em casa encontra pegando fogo. Imagina que você não escute seu áudio hoje e por causa disso caia metade do seu cabelo. Imagina que você não faz atividade física hoje e amanhã tivesse 10 quilos a mais e não conseguisse usar mais nenhuma roupa. Não seria isso incrível? Garanto que no outro dia você virava o homem e a mulher mais disciplinada da Terra e nunca mais ia deixar a sutileza do fracasso te pegar. Mas como não acontece nada drástico em sua vida, tudo parece igual,
Então não percebemos como vamos perdendo o rumo e vamos nos desviando dos nossos objetivos originais, deixando de cumprir com as nossas disciplinas básicas. Para quem está procurando sair do seu emprego e ser independente, este seria o maior desafio: desenvolver a mentalidade empresarial, novos hábitos e muita disciplina, fazer as coisas que sabe que precisa fazer mesmo que não goste, mesmo que pareça uma tarefa difícil, mesmo que tenha medo, mesmo que te falte apoio. Aqui é onde se diferenciam os guris dos homens. Ninguém vai ligar para você e acordar para ir trabalhar. Você não tem mais chefes, lembra? Você precisa com maturidade colocar suas próprias metas, seus próprios objetivos. Você que escolhe o ritmo de progresso que quer ter, e justamente aqui é que a maioria das pessoas desistem, porque não conseguem lidar com as suas emoções negativas, suas dúvidas, sua frustração quando os resultados não aparecem no início, quando depois de algumas tentativas as coisas ainda não acontecem. Quem consegue superar essa mudança emocional vai ter sucesso. Preparar sua mente para ter um negócio próprio, não escutar as críticas nem opiniões negativas, porque é normal que as pessoas em sua volta te critiquem. Eles estão cegos, não enxergam a oportunidade que você viu, não acreditam naquilo que você está investindo. Por isso o empreendedor é relativamente solitário nos seus inícios, porque precisa se afastar de quem não apoia seus projetos. Mas quando ele tem sucesso, todo mundo quer ficar perto e o reconhecimento aumenta. Ele comprova então que estava certo. Mas desde o início você precisa demonstrar que você está sério com seus sonhos, que está sério com sua meta, que tem o desejo, a decisão de fazer eles se tornarem realidade. A falta de seriedade faz com que muitos iniciem o caminho do empreendedor, mas poucos terminem. Lembrem que é sua responsabilidade. Você precisa assumir 100% do controle do seu novo empreendimento. Não espere que os outros façam aquilo que você precisa fazer no início. Aprenda tudo sobre seu negócio para depois poder delegar tarefas ou treinar a sua equipe e nunca pare, por motivo nenhum. O sucesso precisa de constância e consistência. Siga a filosofia da formiga. Ela tem 4 pontos. Ponto número 1. A formiga nunca para. Você já viu uma formiga parada? Eu não. Elas estão sempre correndo de um lado para o outro. Se você ligar as luzes às 3 horas da madrugada, elas ainda estão correndo para algum lugar. Se você colocar o seu pé no caminho delas, então elas encontram a maneira de passar. Vão para um lado, vão para o outro, sobem no seu pé, mas elas não desistem e nunca param. Não é isso interessante? O segundo ponto da filosofia da formiga diz que elas no verão pensam no inverno. Não porque sejam negativas, mas porque elas sabem que o inverno sempre chega e elas precisam se preparar. Então, enquanto a coisa está bem, enquanto tem muitos clientes, enquanto tem dias de sol, elas trabalham ainda mais duro para poder guardar dinheiro suficiente, para ter comida suficiente para os dias de inverno. Elas são muito inteligentes. Elas não vão para a praia e ficam ali um tempão, pensando que a abundância vai ser permanente e os dias de sol não vão terminar nunca. Elas aproveitam cada minuto. O seguinte ponto da filosofia da formiga é o contrário. Quando elas estão no inverno, elas pensam no verão. E isso porque sabem que o inverno não vai ser eterno, que não importa que nessa época não tem comida e está muito frio, mas elas confiam que vai esquentar e que vão poder sair novamente para trabalhar. Elas têm fé, elas confiam com paciência e no primeiro dia de sol saem novamente para cumprir com seus sonhos e se entregar aos seus projetos. E o último ponto da filosofia da formiga diz que ela sempre faz o máximo que puder, sempre dá o seu melhor, seu máximo esforço. Se for carregar folhas, ela carrega até 40 ou 50 vezes o seu próprio peso. Se for guardar comida, guarda o máximo que puder. Se for se preparar, vai fazê-lo com seu melhor esforço. E esse hábito vai fazer com que você obtenha o seu sucesso também. Então, aprendamos com as formigas, seres tão pequenos e tão sábios. Próximo ponto. Você precisa ter paciência. Ninguém fica rico da noite para o dia. Às vezes encontro pessoas que querem resultados imediatos. E lembro que nasceram na época do micro-ondas.
Ou aqueles que estão nascendo nesta década, onde se uma página demora mais de 4 segundos em abrir no seu computador, você já fica estressado com seu internet. Já pensou nisso? Pessoas que demoraram 5 ou 10 anos em ganhar 15 quilos de gordura e agora querem perder esse peso todo em 20 dias. Elas não entendem que todo é um processo. Existiu uma acumulação diária desse sobrepeso, dessa poeira do fracasso, como já dissemos nos CDs anteriores. Mas para limpar aquilo não é imediato. A sua decisão pode ser imediata, mas o resultado requer da sua paciência. Então não se desanime, continue firme com as suas disciplinas diárias, que no momento certo os seus resultados vão aparecer. E seus amigos que ficavam achando ridícula sua persistência vão ficar pensando: mas ontem ele estava com sobrepeso, ou ontem ele estava quebrado, mas esse ontem foi há 3 ou 5 anos, às vezes 10 anos. O tempo passa rápido, amigos, só que eles vão continuar igual, culpando as suas circunstâncias adversas pelos seus resultados. Mas a verdade é que nunca fizeram nada para mudar. Corriam atrás de resultados rápidos e desistiam toda vez que parecia mais longo e trabalhoso do que eles imaginaram. Por isso a chave está em mudar seus hábitos de empregado a empresário, aprender os segredos do empreendedor de sucesso, seu modelo mental, seu modelo emocional, suas dicas de administração, de gestão de tempo, de sua produtividade, do seu controle financeiro, da sua persistência e determinação. Aprender a se auto-ordenar, a se auto-obrigar, a cumprir com as suas disciplinas, aprender com quem sabe, deixar-se guiar, seguir instruções, ser obediente a seus mentores e líderes, não deixar que seu negócio se destrua pela avareza, pelo orgulho, arrogância, ego, que são os grandes inimigos de todo empreendimento. Procure sempre se manter com boa atitude, não importa o que esteja acontecendo ou tenha acontecido, e saiba a diferença entre estratégia e tática. Numa guerra, nós temos a estratégia que tem a ver com o plano de ataque. Se for no deserto, por exemplo, precisamos criar uma maneira de entrar no campo inimigo, e podemos escolher aviões, tanques, desde o mar ou por terra. Isso deve ser analisado pelos generais. Definir qual a melhor maneira de acordo com os recursos logísticos e militares que possuem. E a tática tem a ver com a habilidade dos pilotos, dos soldados, a sua preparação, seu talento, a sua experiência, a sua habilidade, que tão bem treinados estão. E no mundo dos negócios tem a ver com a sua atitude, sua imagem, sua liderança, seu conhecimento, a informação que você tem, os resultados que já adquiriu, que lhe dão maior autoridade, o sucesso que você acumulou, que vai gerar maior credibilidade. Tudo isso tem a ver com a tática. Essas seriam as armas da persuasão. Gerar em seu público confiança, credibilidade, autoridade e empatia. Tudo isso tem a ver com a sua tática. Agora, numa guerra, se você tem uma boa estratégia com uma boa tática, qual é o resultado? Você ganha todas as batalhas e finalmente ganha a guerra rápido. Essa situação no mundo dos negócios ou na sua profissão pode se conquistar em 3 anos. Ou se você já tinha experiência prévia em alguma indústria específica ou similar. Agora, uma boa estratégia com uma tática ruim, o que poderia acontecer? Bom, você vai perder muitas batalhas, mas finalmente você ganha a guerra. Poderia ser o caso da maioria dos empreendedores no mundo, que iniciaram sua carreira empreendedora sem saber muito, mas com um desejo ardente, aprenderam novas habilidades, treinaram o suficiente, adquiriram os conhecimentos necessários, melhoraram a cada dia e no final conquistaram o sucesso. Talvez no início eles não sabiam vender, não sabiam motivar ninguém, falar em público ou convencer, não sabiam como liderar uma equipe ou como trabalhar com eles, mas por causa de sua persistência corrigiram tudo isso e no final deu certo. Vamos com a seguinte combinação: uma estratégia ruim com uma boa tática. Bom, você ganha muitas batalhas, mas finalmente perde a guerra. São pessoas que sabem como se posicionar no mercado, são fluentes, têm carisma e têm bastante habilidade natural, mas não são consistentes, não têm o hábito de melhorar a cada dia. Esquecem de ser eternos aprendizes, de pesquisar mais, de se atualizar,
de participar de cursos e palestras para ter o conhecimento mais recente. Eles acham que já sabem tudo e que não precisam continuar aprendendo. E no fim, esse talento que tinham conseguiu alguns bons clientes sim, ou fechar bons negócios. Mas os erros de estratégia de longo prazo fizeram com que fracassem. E a quarta combinação é uma estratégia ruim com uma tática ruim. O que vai acontecer? Bom, você perde todas as batalhas e perde a guerra rápido. Não saber, mas não fazer. Sem habilidades nem conhecimentos, e sem disposição de aprender e seguir algum mentor ou coach. Estariam totalmente perdidos e não saberiam qual caminho tomar. Seria um labirinto no qual eles não conseguiriam sair nunca. Essas pessoas têm muito medo dos negócios. Se já quebraram algum, fica pior. Falam que os negócios não funcionam, que a economia não é favorável, que ninguém pode ficar rico, que além disso o dinheiro não dá felicidade e outras desculpas que já abordamos nos outros áudios. Então vamos entender como se forma um empreendedor. Existem 3 maneiras. A primeira é por empolgação, a segunda por inspiração e a terceira é com informação. É claro que preciso de empolgação e inspiração para iniciar uma tarefa. Preciso de motivação para iniciar uma nova disciplina, para conquistar uma nova meta. Mas inspiração ou motivação sem educação, sem informação, sem estratégia de longo prazo, seria como ter uma cebola onde a meta está sendo analisada somente observando a camada superior, a camada superficial. Parece bonito perder peso ou ter sucesso. Mas e as outras camadas? As camadas mais profundas, onde você começa a entender a mecânica do seu negócio, as habilidades que precisa desenvolver, o tempo que isso pode demorar, as coisas que você precisa abrir mão para poder conquistar esses objetivos que você planejou. Tudo isso já exige que você vá fundo no análise, que vá fundo na informação, que entre profundo em todas as camadas daquela cebola, para que não seja uma simples motivação externa. Eu tenho certeza que você não precisa de ninguém te motivando para você ir na igreja se você tem essa crença. A motivação é uma coisa externa e a convicção já é uma coisa interna. Se você adquirir informação sobre hábitos alimentares mais saudáveis, já não vai ser motivação que faz você não beber refrigerante. Vai ser convicção interna, convicção de fazer atividade física, ou de beber mais água, de aumentar os alimentos frescos e evitar os industrializados, de você respirar melhor ou descansar corretamente, de evitar o estresse ou de usar suplementos antioxidantes. Tudo isso tem a ver com educação, conscientização e informação que vai te dar as novas convicções. A mesma coisa acontece com os negócios, com o sucesso, com as decisões de você ser empreendedor, de você trabalhar para você mesmo, de você estudar, se aprimorar, crescer, mudar hábitos, comportamentos e formar uma nova filosofia de trabalho, de persistência, de excelência, de inovação e de serviço. Entrar fundo nos seus sonhos, o que eles implicam. Você realmente quer isso? Então vá em frente e persista até conseguir. Lembre que ninguém se torna médico em um dia, são 6 ou 10 semestres. Ninguém se torna atleta em um dia, são anos e anos de treinamento. Ninguém se torna sábio em um dia, são livros e livros, cursos e muita informação que se acumulou. E pelo lado negativo também funciona. Ninguém se torna alcoólatra em um dia, são anos e anos. Ninguém se torna gordo em um dia. Isso é fruto do acúmulo diário de alimentos errados e falta de atividade física. Agora que você tem a receita, pode fazer ela funcionar ao seu favor. Você pode acumular aquilo que você quiser. Basta você ter as disciplinas corretas. Basta você associar corretamente a sua dor com as coisas negativas e destrutivas e o seu prazer com as coisas positivas e construtivas. Encontre prazer em estudar, em se alimentar corretamente, em fazer o seu trabalho em excelência, em ajudar os outros. E encontre dor insuportável em ficar acima do seu peso, em não ganhar suficiente dinheiro, em trabalhar com preguiça ou começar uma coisa e não terminá-la.
Não fazer atividade física. Associe esses hábitos destrutivos com uma lista de prejuízos que você suporta, com a dor de não usar as roupas que você quer, com a dor de morar com familiares, ou de não poder sair de férias, ou de não ter o carro que você gostaria, ou de não ter tempo para nada. Faça sua própria lista do não aguento mais. E com isso em mente, permita que sua lista de hábitos construtivos tire você desse lugar onde você se encontra e permita você conquistar sua verdadeira liberdade, seu potencial pleno. Estas ideias, se aplicadas, podem conseguir resultados inacreditáveis em poucas semanas. Você pode se surpreender com a sua própria transformação. Agora vamos passar para o próximo CD, onde vamos explicar como se cria riqueza. Vocês vão aprender que a sua economia não depende da economia do seu país, e sim da sua filosofia, da sua atividade, do serviço que prestamos, do valor que agregamos, das pessoas que ajudamos. Portanto, fique comigo. Para maiores informações sobre este e outros materiais de desenvolvimento pessoal, visite meu site www.pablopaucar.com.